Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia e ProDaux. Interessante, né, cara? São 2 anos depois de, assim, uma dúvida enorme que existia com relação a dar certo ou não esse projeto. Parece que deu certo. É verdade. É bacana olhar para trás, né, e ver que tem um projeto que dedicamos a energia com consistência, né, cada um puxando o outro. Isso foi legal porque no começo a gente tinha muita dúvida, né? Será que quanto tempo vai durar, né? Sim. Vamos esvaziar a agenda em quanto tempo? 6 meses, 1 ano? O mais interessante, né, que foi bem aqui, né, no Spot Café, que a gente sentou para conversar sobre, assim, fazer alguma coisa junto, e não necessariamente o podcast, né? E aí a conversa foi caminhando, virou a ideia do podcast, e eu acho que o grande desafio, que talvez as pessoas não saibam, é que a gente se propôs a fazer algo de fato diferente. Podcast já tem há muito tempo, né, DJ, e sempre funcionou. Mas podcast com executivos e executivas num nível assim tão elevado era extremamente desafiador. Eu acho que a gente subiu a régua pra caramba e gerou aquela insegurança na gente, né? Eu acho que aquela primeira conversa que a gente teve para definir o formato, né? Depois que eu lembro que assim a gente começou a falar de fazer alguma coisa juntos, que eu queria produzir mais alguns conteúdos. Eu estava escrevendo Sim. artigos, fazendo comentário na rádio, já começando a fazer. Senti essa vontade né, entregar algum conteúdo a mais, assim, compartilhar mais, e logo você já veio com esse recorde, vamos falar, mas vamos falar de alto nível, tem que ser negócio de alto nível. Aí um ficou puxando o outro, não, vamos fazer mais para cima. Não, o que pode ser o melhor? E é pensar nesse sentido do melhor possível, né, que eu acho que é bacana para construir o projeto com uma base sólida desde o começo, que eu acho que esse foi o conceito, né? A gente não tinha nome para o projeto, Não. A gente tinha uma ideia de trabalhar junto, conversando com gente que tivesse histórias interessantes para contar, e num recorte num nível mais alto, né? A gente falou, não, aí você bem que falou isso, né? Não, vamos falar com quem criou o negócio, com quem é líder, com quem é linha de frente, C-level, no mínimo diretores ou diretoras, pessoas, né, que estão na linha de frente mesmo, fazendo a diferença no mercado. Eu lembro muito dessa frase que Sim. você falou, né? Não, tem que ser gente que está fazendo a diferença no mercado, que é isso que gera interesse e tal. E aí, vamos ver quanto tempo vai durar. Vai durar uns 6 meses, a nossa agenda vai acabar esvaziando uma hora. Como é que faz, né? E isso foi bacana de ver, que aos pouquinhos a agenda foi ampliando também, né? É engraçado porque eu sempre parti da premissa que eu tinha uma rede de relacionamento muito boa. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha uma noção muito clara de quão boa ela era e quão ela poderia, vamos dizer assim, ativar outros. Eu achava, conforme você falou, que a gente talvez 6 meses, sei lá, na melhor das hipóteses, 1 ano, a gente teria público para. Lembrando que, quando a gente começou, a nossa ideia era 1 por mês. Sim. Então, assim, eu pensava Verdade. em 1 ano, Pode crer. 1 por mês. Aí a gente, já na estreia, a gente já achou, não, tem que ser quinzenal. Aí de quinzenal a gente já chegou à conclusão que tinha que ser semanal. E aí, quando você faz semanal, são 4 executivos e executivas, enfim, dentro de um mês que você precisa entrevistar. E o maior Conciliar a agenda. Aí é que tá. O maior desafio, né? Conciliar a agenda dessa galera, conseguir trazer. E, cara, são 2 anos e a gente vê a agenda cheia, uma fila quase que de espera, porque as pessoas foram multiplicando um para os outros. Eu acho que esse é o grande barato, né? E foi surpresas positivas, assim, porque no começo a gente tinha dúvida, como é que a pessoa vai acreditar num podcast, até a gente fez um piloto para testar Com o a Sabrina modelo com a Hoffman, né? Sabrina. Ao longo desses episódios. DJ, e conta pra gente também um pouquinho da tua trajetória e como é que você chegou até o projeto do Novo Hunter. Que foi bem legal para ver, mas como é que a gente vai fazer e estruturar roteiro de pergunta? Vamos fazer um roteiro super estruturadinho, organizado, e você é mais engenheiro, já fez, não, vamos fazer aqui a lista, as perguntas, 1, 2, 3, 4, 5.
E ao Era longo do 8 tempo, perguntas. é, 8 e perguntas. ao longo do tempo a gente foi adaptando para falar, não, vamos fazer uma coisa, faz uma abertura Isso. e depois a gente vai, né, vai flexionando, flexibilizando de acordo com o perfil da pessoa, de como a história se conduz. Isso foi muito legal. E hoje eu vejo assim, eu tenho muitas surpresas muito bacanas de pessoas que eu não conheço, né? A gente não conhece, alguém indica e a gente começa a falar e já tem uma resposta super positiva imediatamente. O que no começo teve alguns casos assim da pessoa ficar meio desconfiada, falar, mas o que é esse podcast? Me Sim. conta mais, como é que é isso? E hoje tá bem mais estabelecido, né? E conhecido nesse sentido, né? É legal, assim, a gente no começo teve, eu acho que uns insights bem bacanas. Um deles foi não fazer o programa ao vivo, né? Porque quando a gente entendeu que ia trabalhar com um público extremamente estratégico, a gente não queria, em hipótese alguma, expor essa pessoa, tampouco expor o próprio programa, né? O podcast. Então, quando você faz algo ao vivo, por mais que seja bacana, que permita interação, depois que o cara errou ou lançou uma informação que talvez não devesse lançar, isso não tem volta, né, cara? Então, assim, ó, pô, vamos fazer ditado. E é legal que algumas coisas, assim, alguns problemas iniciais se transformaram em marca do podcast, né? Um deles foi quando a gente convidou o Alessandro Mafra, que é um parceiraço nosso, que está aqui desde o começo com a gente. O Alessandro não tinha, né, dentro dos equipamentos disponíveis para gravar o podcast, por exemplo, aqueles microfones grandões, De né, parece podcast, de né? O podcast. super microfone. Exatamente. Aí, pô, vamos fazer de lapela. Beleza. A gente queria começar, vamos fazer de lapela. E hoje, sinceramente, depois de 2 anos, eu não teria aquele microfone, porque eu entendi que os nossos entrevistados se sentem muito mais à vontade de conversar como nós estamos conversando aqui, sem aquele obstáculo na frente. Às vezes pessoas com mais idade, que o cara vai lá, fala mais perto do microfone, fala mais longe do microfone. Então, assim, são situações que foram sendo construídas. A mesma coisa o nome, né? Quando a gente começou, as pessoas não sabem, mas a ideia era Huntercast, né? Aí você foi atrás para tentar ver se conseguia registrar, se tinha, já existia. Aí a gente se apropriou da palestra, o Novo Hunter, que já existia, que era minha, e criamos o nome. Então, não teve o cast, que é o usual, né? Sim, e eu acho que isso foi até melhor, porque para ter uma plataforma mais ampla, possivelmente, Sim, né? Hoje ou no futuro dá para trabalhar mais. Fica o tema que é esse perfil da pessoa que a gente busca, que o mercado busca, que os líderes buscam, que é um tema recorrente, né, dessa conversa, porque no fim a gente está falando com pessoas sobre pessoas, né? Histórias humanas que precisam ser contadas, e isso é super relevante, importante, necessário, né, que essas histórias sejam compartilhadas e que esse perfil seja cada vez mais compreendido para quem está começando na carreira, para quem já está evoluído na carreira e tem ambição de crescer ainda mais e olhar quem esses grandes líderes, e essas pessoas que estão fazendo a diferença no mercado, que perfil de profissional que eles estão buscando de verdade, e tem perfis totalmente diferentes a partir do segmento, do momento da empresa, do porte, dos desafios, da velocidade de crescimento, tudo isso influencia e é muito legal ver essa dinâmica. Não é uma fórmula perfeita, sim. não está pronto, é o perfil adequado, né, para cada tipo de empresa, momento, área, tecnologia, etc, etc. Então é muito bacana ver essa evolução e esse alinhamento de histórias entre o nome, o Novo Hunter, que era né, que a Sim. gente falou, vamos pensar num nome. Legal, vamos gastar aqui uma energia gigante para criar um nome novo. E é legal esse trabalho, eu faço isso profissionalmente. Mas também já pegar um projeto que estava em andamento, estava ali Sim. no comecinho, que você estava começando a fazer um perfil novo, a palestra, né? Sim. E trabalhar em cima disso para conectar os pontos. Acho que foi uma decisão acertada ali no começo. Eu entendo que ao longo desses 2 anos a gente conseguiu uma outra questão que para mim é muito importante, que foi amadurecer o projeto e amadurecer a nossa parceria, porque no começo, bem que você falou assim, né? A gente tinha umas perguntas meio que pré-definidas, seguíamos um roteiro meio que engessadinho, né, tal. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi se sentindo muito mais à vontade, o projeto foi evoluindo, até porque começaram a surgir patrocinadores, parceiros, apoiadores, as pessoas começaram a ver, ele começou a ganhar um certo corpo, né, inclusive tendo adesão de marcas mundiais, né, nacionais e não somente regionais. E a gente foi percebendo
que nós mesmos não precisávamos mais seguir um roteiro. A gente já tinha conseguido adquirir uma certa experiência, maturidade com o projeto, ao ponto de vamos improvisar dentro, obviamente, de uma linha muito alinhada, por questões até de quem a gente tem na nossa frente são pessoas extremamente relevantes de um mercado, Sim. que nós não queremos, em hipótese alguma, expor essas pessoas, tampouco nos expor diante dessas pessoas, né? Porque a maioria desses pode, num dado instante, servir como uma conexão para um outro negócio. Eu acho que assim, hoje está mais fluido o projeto como um todo, né? E isso faz com que a gente se sinta mais à vontade, as entrevistas fluam com mais naturalidade, e quem senta ali com a gente, no começo a gente imaginava, não vai passar 30 minutos. Hoje, se a gente não segurar, passa de 1 hora. Passa de 1 hora tranquilo, exatamente. E é isso. É interessante a gente ver outras questões, né, que eu acho bacana nessa situação como um todo, né? E uma delas é o fato de que, assim, né, aos poucos a gente começou a identificar perfis que funcionavam melhor dentro do próprio podcast e que tinha até uma conexão com a nossa audiência. Nossa audiência é uma audiência extremamente seleta. Sim. E eu sempre falo isso quando eu procuro vender o projeto do podcast Novo Hunter para um possível apoiador ou patrocinador. Nós não somos um projeto de massa, nós somos um projeto muito bem nichado, muito bem definido, que tem um público muito seleto, que valoriza um conteúdo de qualidade, quer aprender com histórias que deram certo. Sim. Né? E inclusive com tropeços, né? A gente teve vários que tropeçaram e que contaram. Isso é bem bacana, o cara vira ali, diante da gente, e de uma hora para outra o cara contar, eu errei aqui, eu quebrei aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso é bacana, né? É importante ter esses exemplos, o bom exemplo, né? A trajetória ela não é linear, né? E é importante as pessoas perceberem isso e ver. Né? Meu pai tem uma frase que vem as pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu levo. E é bem isso, né? Uma história de uma pessoa que é líder e que está fazendo a diferença, ela é cheia de percalços, idas e vindas, momentos de crescimento, momentos de queda, recuperação, e esse é o grande negócio, né? Saber recuperar também, recuperar o passo e retomar e chegar lá na frente. Eu acho que isso é um ponto muito bacana. E em relação a conversar com essas pessoas que são de alto nível e que são líderes e que não toleram bobagem, Sim. a gente, né, traçou essa linha muito certa ali, muito profunda de elevar o nível da discussão e de trazer uma abordagem profissional, uma abordagem apurada, né, desse processo de gestão de negócios, de liderança, de inovação e os temas relacionados às nossas áreas de atuação, marketing, gestão de negócios, vendas, né, e gestão de marca, enfim, que são tão importantes. E para mim foi um desafio muito bacana no sentido de fundamental ter atenção plena com a pessoa que a gente está conversando, prestar muita atenção para fazer as colocações, né, para complementar o que a pessoa está falando, conduzir a conversa de uma forma o mais agradável possível para trazer os temas que são relevantes para satisfazer a curiosidade dessa nossa audiência. Outra coisa bem bacana é que nesses 2 anos a gente teve alguns desafios que eu considero assim muito interessantes, né? Um deles acabou acontecendo sem você poder participar, dois acabaram acontecendo sem você poder participar. Um deles foi a Convenção Nacional de Vendas da Nanete Têxtil, aonde eu e o Alessandro Mafra estivemos lá porque eu estava para fazer o trabalho com o time de vendas. E no meio do caminho da discussão, a gente acabou sugerindo para a CEO da empresa, Charla Menel, que ela nos permitisse gravar um episódio do podcast com plateia. Então foi o primeiro movimento com plateia, particularmente eu achei muito interessante, já mostra um desdobramento do projeto, que ele pode ser vendido para o mercado como uma solução dentro de uma convenção de vendas, aí sim com o Roberto e com o DJ, ambos ali, né, interagindo com o CEO, interagindo com o vendedor, com o executivo de vendas, enfim. E outro que também me surpreendeu muito, e aí eu precisei muito da tua ajuda e da ajuda do Alessandro, foi quando a gente gravou na ITMA, no meio de um ruído extremo. Quem não teve a oportunidade de assistir, eu sugiro, porque ele não vai ouvir ruído, né? A ITMA é uma feira em Milão, e o Roberto gravou em condições inóspitas, né? Condições inóspitas, no meio de uma cafeteria, passando transporte, tratorzinho, sei lá o que era ali. A feira estava sendo desmontada, né? E você até uma hora fala...
Ah, desculpa o barulho, mas aí o Alessandro usou uma tecnologia de inteligência artificial para processar o áudio Cara, e eliminou completamente o ruído. a gente vê que tem toda a galera que está nos acompanhando aí no filme, né, na filmagem, tá ouvindo uma porrada de barulho. Né? Esses barulhos são inerentes justamente de uma feira que tem movimento, que é viva, onde você tem empilhadeira passando, máquina passando, as pessoas falando. Eu acho que esse é o grande mote de uma feira que nem essa, né? Essa movimentação é um organismo literalmente vivo. No final eu fiquei que nem um otário dizendo barulho, não tem barulho. Eu acho que é o episódio mais silencioso que nós temos. E o mais incrível, claro, hoje a gente tem uma estrutura, né? O Alessandro nos disponibiliza uma estrutura muito boa, com 4 câmeras para gravar lá no estúdio, né? No escritório da Mega Empresarial e tal, com microfone. Mas lá a gente entende que a história sempre é mais importante do que a tecnologia, né? Sim. Então, assim, quando a gente consegue botar esse aparato todo do novo Hunter, é lógico, fica maravilhoso. O entrevistado se sente maravilhoso, tem mesa, tem tudo, tem café. Mas quando a gente precisa improvisar, e isso eu gosto muito, a gente conseguiu. A gente fez com o iPhone 13 lá, né, no meio, com um único iPhone. Na vertical, ainda vertical, um microfone de lapela com fio que eu ficava segurando para conversar os três. Cara, o Alessandro deu os pulos dele e a coisa ficou boa, e tá lá no canal. Tá. Então, isso eu acho legal. Eu acho que é importante as pessoas, inclusive, verem que uma parte da história do Novo Hunter ela é marcada por isso, né? Tanto de nossos dois como dos nossos entrevistados. Que existe alguns momentos que você vai ajustar a vela, existe algum momento que você vai pegar o remo e vai remar, né? E vai fazer a coisa acontecer, né? É isso aí. E uma coisa que é legal também, que eu acho que é bacana a gente comentar, é sobre sincronicidade, né? E sobre favorecer essas conexões, porque a gente já se conhecia há um bom tempo, a gente se conheceu ali em 2015, 2014, ou não, na verdade a gente se conhecia, tipo, antes, mas a gente fez um trabalho junto, uma troca de trabalhos, que você fez um projeto para a Nexia e eu fiz um projeto para você, que foi montar a apresentação da primeira Corrida pelo Sucesso, que nem era esse nome, a gente bolou o nome. Não, era outro nome ainda. E aí depois a gente manteve um contato amistoso ao longo dos anos, e aí de repente, não, vamos tomar um café, e desse café nasceu um projeto que está aí há 2 anos, né? Conectando pessoas também e ajudando a contar essas histórias que são tão bacanas de serem conhecidas, né? Uma coisa legal, esses dias eu não sei com quem eu conversava e a pessoa me perguntou, né, como tinha nascido esse projeto, nosso projeto e tal. E eu disse, cara, uma das coisas que para nós foi muito importante, pelo menos para mim foi muito importante, é que todo mundo tem uma dificuldade pós-pandemia e ali até pouco antes da pandemia já tinha, mas eu acho que depois que a pandemia aconteceu, pior ainda, de ser recebido presencialmente por uma pessoa que era um tomador de decisão. Ficou muito fácil logo ali, depois de 2020, né, 2021 em diante, do cara dar uma desculpa e te dispensar numa visita presencial para que você pudesse apresentar o teu trabalho. O podcast Novo Hunter, para o Roberto Vilela, para o DJ Castro, serviu, e até mesmo para o Alessandro Mafra, por que não dizer, para a Sabrina Hoffman, serviu de uma oportunidade ímpar de você ter na sua frente talvez um dos principais ativos de cada organização, o tomador de decisão, conversando com você, abrindo a sua vida, trocando o cartão, tomando um café e depois disponível para dizer, passa lá no meu escritório e vamos conversar. Então, talvez seja a estratégia mais assertiva de prospecção de negócios que alguém pudesse ter desenvolvido, e nós desenvolvemos e temos a felicidade de ter essas pessoas conosco, que se tornaram muitos deles amigos, né? Então isso é bem bacana, se a gente for olhar para trás, a gente passou a ter contato de pessoas extremamente estratégicas de uma maneira muito natural. É verdade. Essas conexões são super relevantes. É uma forma muito boa de fazer isso e conversar com as pessoas num momento descontraído, né? Ali a gente tem um momento antes da entrevista em que a gente descomprime e relaxa e começa, né, a falar com o entrevistado, a entrevistada sobre como funciona o podcast, etc. Esses momentos são muito bacanas para facilitar todo o processo para na hora que liga a câmera, que nem sempre é fácil, né? Claro. E você comentou do microfone, é verdade, né? Não tem a gente criar um ambiente que não assuste, né? Que não intimide, para a pessoa conseguir se sentir totalmente à vontade para compartilhar e depois continuar a conversa. Acho que esse é o grande negócio. O podcast acaba sendo uma maneira de iniciar uma conversa, né, tanto da gente com os nossos entrevistados, mas com as pessoas que estão assistindo a gente também.
acompanhando esse conteúdo. E você muitas vezes falou, e eu concordo plenamente, que tem um MBA aí, né? Já são 100 episódios, Sim. né? Mais de 100 episódios. Tem um MBA ali, tem muito conhecimento concentrado de histórias de sucesso, de superação, de liderança, de inovação. Eu acho que a gente foi bem feliz, né, DJ, porque algumas coisas não necessariamente foram pensadas, né? Até acabaram sendo pensadas, mas elas foram acontecendo ao natural, talvez pela nossa vivência, minha e sua, que a gente está no mercado há muito tempo. O lance da mesa, né, da mesa de reuniões, né? Os nossos entrevistados, eles estão acostumados com aquele ambiente familiar para eles, né? Uma mesa de reuniões aonde sentam-se para tomarem decisões. Nos poucos episódios, acho que foram uns 4 ou 5, que a gente fez sem a mesa de reuniões, só com poltronas, cadeiras, era nítido, pelo menos para mim, que os nossos entrevistados não estavam tão confortáveis. É uma outra dinâmica. Porque é uma dinâmica diferente. Né? Então, assim, o time que costuma permear o dia a dia da sala de reuniões, ele gosta da mesa, né? Ele gosta daquele ambiente, ele se sente confortável, né? Então, acho que isso foi assim, foi o acaso que deu muito certo. Já entra no modo profissional ali, fica uma coisa interessante, que é o recorte que a gente faz, né? Porque a gente poderia, e tudo bem, tem recortes, né, podcasts com perfil mais entretenimento, Claro. mais divertido, mais, enfim, crítico. A gente tem esse nosso posicionamento, a gente fala muito sobre isso, né? Eu falo muito sobre isso em branding, o posicionamento nosso de trazer essa abordagem, esse ângulo profissional, né, para a nossa mesa de reuniões, né? Quando você faz as aberturas ali, é interessante, e inclusive essa dinâmica, né? Porque praticamente todas as vezes é o Roberto que faz as aberturas, que acabou virando o formato, mas já teve vezes em que teve um episódio da Dani Amaro, por exemplo, o nosso episódio 99. Uma planta. Contando um pouco da sua história, contando um pouco da empresa. Conta pra gente. Legal. Bom, antes de chegar na história da Paytrack aqui, E o Roberto ficou sem voz, atacou a garganta. E aí eu conduzi, tipo, né? Fiz ali. O famoso se vira nos 30, né? Não, e foi legal. E foi muito bacana, até porque ela foi super querida e a conversa fluiu muito bem. E era um tema também que eu estava bem familiarizado, então acabou fluindo bem. E eu fiz a abertura e encerramento, que normalmente são papéis do Roberto. Um ambiente complexo, passou pela pandemia, né? E realmente construiu um belo exemplo para inspirar todos nós. Obrigado. Acompanhe aí a Paytrack, a Dani e também os nossos outros episódios. Aproveite para seguir o nosso canal aqui e muito obrigado e até a próxima. Não, e o mais engraçado é o seguinte, né? Se nós soubéssemos previamente que o Roberto tinha ficado sem voz, a gente teria ajustado tudo. Mas não, porque as pessoas, nem todo mundo sabe, mas nós gravamos 4 episódios no mesmo dia para otimizar tanto a infraestrutura de filmagem, né, do Alessandro que vem, porque tem todo um aparato para trazer as agendas minha, sua, do Alessandro e tudo mais. Então a gente grava 4 episódios no mesmo dia, o Alessandro depois produz esses episódios e a gente vai liberando eles semanalmente às quartas-feiras, 20 horas. Então naquele dia, coincidentemente, nós tínhamos 5 episódios para gravar, é meio raro, mas tínhamos 5. E depois do terceiro episódio, na hora que eu vou fazer a abertura, a voz não sai. Aí a gente tenta de novo e a voz não sai. Tenta de novo e a voz não sai. Aí o DJ assume, felizmente, que não era um tema, de repente, industrial, muito complexo, muito químico, e de repente precisaria da minha presença, mas foi ótimo, porque deu tudo certo, e o que você falou é fato, assim, a Dani foi super solícita, não ficou chateada, né, eu ter ficado que nem um vaso ali, tinha um vaso do lado dela, né, e tinha o Roberto, que era do outro lado, outro vaso, entrou mudo, saiu calar. Parecia assim, ele não gostou do assunto, mas não tinha nada a ver, na realidade ele não conseguia falar, né. É verdade. E teve outro episódio que eu fiz com a Camila Renault, que ele também é especialista em marketing, e o Roberto não estava viajando, e a gente a gente fez fora, né? A gente montou o cenário Em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar, eu fui web designer em 1999. Gente, esse homem, deixa ele pra essa câmera aqui. Esse homem, vocês não estão entendendo. Para atender a Camila, que tinha uma agenda super restrita. E aí foi legal também, a gente fez uma conversa sobre temas variados, a gente aprofundou na história e foi um exemplo bacana de variações do tema, variações de formato, mas dentro de uma linha, né, uma linha mestra ali, uma linha de raciocínio
que é esse nosso posicionamento de conversas que buscam elevar o nível da discussão em cima dos temas profissionais. É legal, agora completando, né, 2 anos de podcast, em julho, a gente vai ter um desafio bacana em agosto, né? A gente vai ter pela primeira vez 2 oportunidades de gravar em feiras para valer, né? Nós vamos estar na Concrete Show, com um estúdio montado do podcast Novo Hunter em parceria, né, com a Camargo Química, em São Paulo, a maior feira do segmento de construção e concretos do Brasil. A gente vai estar lá gravando uma média de 3 episódios por dia, durante 3 dias, são 9 episódios, sendo que o episódio da noite, que a gente conversou inclusive com o Fábio Camargo, é para ser assim, tipo a celebridade que está lá. O Alessandro vai fazer um movimento de conseguir jogar o que a gente vai estar conversando para o telão de quem estiver no stand, então as pessoas vão poder acompanhar um pouco, ainda sem estar editado, obviamente, assim, o bruto, mas vai poder acompanhar, e depois, isso é na primeira semana, ó, no comecinho de agosto, depois para o final de agosto tem a Febratex, a maior feira de máquinas têxteis do Brasil e da América Latina, e a gente fez uma parceria para essa feira com uma multinacional, assim, né, uma das maiores empresas do mundo, no segmento, que já foi nosso apoiador e está sendo patrocinador para esse momento, que é a Epson do Brasil, aonde nós vamos gravar durante 2 manhãs no stand da Epson, episódios com convidados da Epson. Então, assim, desafio bacana, e isso vai mostrando a maturidade, a evolução e o dinamismo até do podcast Novo Hunter, né? Que não se limita a fazer os seus episódios lá dentro da sala de reuniões. Sim. Não, a gente quer levar o podcast Novo Hunter para muito mais do que o que a gente já construiu nesses 2 anos. Nosso objetivo é que se torne, de fato, um ecossistema muito mais amplo e robusto de executivos, para que realmente vire o MBA, vire o Livre, vire outros desdobramentos. É isso, porque essa é uma forma de ter abordagens temáticas alinhadas com uma indústria, né, com o apoio de uma empresa que viabiliza isso, é muito legal. Participar desses eventos também é muito bacana, estar ali no ambiente, né, e sentir o pulso desses segmentos que são diferentes. E também é super importante ter essas conexões e alianças estratégicas, né, com empresas, com marcas que fazem a diferença, são líderes de mercado, enfim, que trazem mais peso para o nosso projeto, né, trazem mais robustez para o nosso projeto, e é muito legal ver essa evolução e essa perspectiva de futuro para a gente ter cada vez mais condição de contar essas histórias que precisam ser conhecidas, né? Se você fosse pensar no maior desafio nesses 2 anos do podcast, o que seria para você? Eu acho que é ter consistência, né? A gente precisa ter um compromisso. Toda quarta-feira o episódio tem que estar no ar. E tem todo um processo que a gente faz, né? Que tem que funcionar como um reloginho. Tem o fato, a gente trabalhar juntos, né? Foi assim no começo para afinar, são perfis né? diferentes, Sim. São perfis bem diferentes, áreas diferentes, mas que no fim se complementam, um puxa o outro, porque às vezes o Roberto me puxa porque eu faço por aqui, eu puxo o Roberto que faço por aqui, a gente puxa o Alessandro que tem que também vir por aqui, então isso é muito legal, e hoje o desafio é pensar maneiras de expandir também o projeto e trazer mais gente, né? Eu penso muito nisso desde lá do começo, mas é ter mais essa abordagem de comunidade, de aproximar cada vez mais essas pessoas que são líderes, que querem ser líderes, que estão se tornando líderes, né? Que querem fazer a diferença no mercado, que já fazem a diferença no mercado, para a gente poder escalar, galgar cada vez mais abordagens, né? Chegar em histórias ainda mais interessantes e tudo, né? Construindo um passado que a gente já fez, que é tão breve, mas que Sim. a gente olha, nossa, passou tudo isso, né? Para mim, eu acho que os desafios mais, sim, densos e tensos no podcast Novo Hunter, primeiro, até por essa minha característica de perfeccionista, né, virginiano, chato, detalhista, era ter a certeza de que eu estava entregando para o mercado algo num nível de qualidade alinhado com o que eu achava que o mercado precisava. Segundo, se nós estávamos, né, eu, você, Alessandro, a estrutura toda, correspondendo à expectativa daquele CEO, daquele diretor que vinha ao nosso encontro, me preocupava e me preocupo muito com isso, porque é muito difícil de você construir um relacionamento com alguém tão estratégico dentro de uma organização.
E é muito fácil de você decepcionar essa pessoa ou romper esse relacionamento. Então, assim, eu sempre fui muito vigilante com relação a isso, e isso para mim sempre foi um desafio, né? Me dava dor de barriga, dor de cabeça, quase úlcera, porque eu ficava com muito receio no começo, principalmente no nosso começo, porque ainda não tinha tanta firmeza no time, né? Eu sou um cara que tem um pouco de dificuldade. Eu sou o famoso lobo solitário e que confia muito no seu estilo. E que tenho dificuldade em alguns momentos de confiar nos estilos diferentes das outras pessoas. Mas depois de um tempo você vai percebendo que as coisas encaixam, que as coisas funcionam, que lá no final vai dar tudo certo, que você não precisa ter urso, que você não precisa ter dor de barriga, que você não precisa ter dor de cabeça. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Hoje eu percebo nitidamente que a gente entrega. Aí um segundo desafio para mim foi quando a gente começou a querer não monetizar o podcast, mas sim transformar o podcast num produto que fosse digno de investimento de empresas, né? Patrocínio, apoio e tudo mais. A construção desse modelo e as entregas que a gente tinha, para mim foi muito difícil no início, assim, de entender assim, pô, por que alguém vai apostar no novo Hunter, né? Por que alguém vai botar grana no novo Hunter? Que tipo de retorno o novo Hunter pode trazer para essas empresas? E hoje está muito claro para mim, e tem uma frase que um dia o Alessandro Mafra falou para mim que isso ficou muito marcado, né? De vez em quando são as coisas boas daquela cabeça, né? É raro, mas acontece, né? E uma das frases que ele falou foi que o podcast Novo Hunter era um registro histórico para histórias e para empresários e empresas que de repente não existia aqui na nossa região e até no nosso estado e às vezes no Brasil. E hoje, quando eu vendo a ideia do podcast Novo Hunter para investidores, para patrocinadores e apoiadores, é normalmente por onde eu começo. E foi um insight do Alessandro, do tipo assim, cara, alguém já tem registrado a tua história? Você tem uma empresa, sei lá, de 50 anos, ou você está 50 anos dentro de uma empresa. Quem tem essa história registrada no detalhe, como a gente vai ter lá no Novo Hunter, né? Então, se você revisita os mais de 100 episódios que tem lá, você tem mais de uma centena de histórias, alguns jovens, né, que começaram, né? O caso aí da Daniela Amaro é um exemplo clássico, né, assim, de alguém jovem que começou uma empresa e que essa empresa está bombando. A gente tem uma série de outras pessoas, né, o Bruno Braus e tal, mas nós temos pessoas, cara, com 50 anos de mercado, 50 O seu anos de Marlon mercado, Guerra, que é um grande exemplo, né? Uma entrevista, a primeira entrevista que ele deu para um podcast, foi uma honra ter, né? O seu Marlon Germer da Gráfica 43, foi muito legal. O Osnilton também, que é uma grande história, né, de crescimento vendedor de picolé dentro da organização. Isso é sensacional, né? Um exemplo espetacular de liderança construída dentro da cooperativa, né, da Cooper. Então, são histórias muito bacanas mesmo, eu concordo. Esse insight do Leque faz todo sentido e é isso, né? A gente precisa contar essas histórias, a gente precisa trazer esse registro, porque senão se perde no tempo e tem tanta coisa bacana, a gente acaba esquecendo, né? Fica aí o registro para todo mundo assistir, quem pode acompanhar pode ver, e vale a pena continuar investindo tempo. Agora, um aspecto interessante que você falou ali, né, dos desafios, que assim, o Roberto tem a sua louco pra e é perfeccionista, e eu já tive agência, e eu já lidei muito com produção de vídeo, de audiovisual, enfim, eu falo, a gente vai dar, só que ele não confiava muito no começo, falou, não, confiava assim, deixa eu ver aqui, e não sei o que, ele fala, calma, vai dar tudo certo, fica frio. Não, vou fazer assim. Mas tem certeza? Mas veja bem, não fica frio, não ficava certo. Exatamente. Então, essa... A parte mais difícil é eu ficar frio, né, DJ? E da monetização, ou do apoio, né, de a gente ter apoio institucional, eu também acreditava muito nisso, porque a gente fez uma coisa muito certa desde o começo. A gente construiu bases sólidas, tinha um posicionamento muito claro, isso tem valor. E num nicho, num recorte muito específico, né? E tem espaço para todo mundo, a gente apoia, né? A gente assiste, acredita e fomenta todos os podcasts que tem na região, no recorte de negócios. É super importante ter esse ecossistema, né, de histórias, de conversas, de discussões sendo feitas, porque são temas que levam a gente para frente, né? A gente tem que gerar negócios, desenvolvimento, né, tem que mover a economia e tudo mais. Então é super relevante a gente continuar fazendo isso. É bacana esse processo como um todo, porque ele traz pra gente, assim, boas lembranças, né? Tá nesse momento aqui conversando
sobre o início do projeto e aonde, assim, o estágio que ele se encontra e o que a gente ainda imagina para ele é bem legal, porque de fato é isso, assim, a gente não tem muito limite para o podcast Novo Hunter. E é engraçado porque por vezes a gente teve entrevistados da área técnica, médicos, enfim, engenheiros, que comentaram num dado instante que quando estudaram na universidade não tiveram a oportunidade de aprender sobre marketing, de aprender sobre vendas, sobre empreendedorismo. E uma das coisas que eu não digo que me frustra, mas que me incomoda, é eu perceber que a gente está produzindo um conteúdo num nível lá em cima, que seria assim algo fenomenal para um professor de universidade, para uma universidade, para um ensino médio de uma escola, seja ela pública ou particular, compartilhar com os alunos que hoje são digitais e que vivem dentro do YouTube, e por vezes a gente não percebe essa adesão. Ficar inclusive aí o alerta, né? Porque eu acho que o podcast Novo Hunter, se eu quando fiz engenharia química, você certamente quando estudou na ESPN, tivesse tido a oportunidade, né? De ter escutado uma história de um Osnildo Massaneiro, escutado uma história de um Luciano Liz Barbosa, de uma IPEL, do Juliano Isley Silva, de uma Branco Motores, né, enfim, né, de outras pessoas que a gente teve a oportunidade ao longo do tempo de entrevistar, Dona Hanna, né, da Stuttgart. Cara, você começaria o seu negócio, a sua carreira, talvez com um olhar diferente. Eu teria começado a minha diferente. Sim. Provavelmente você também teria começado a sua diferente. A gente precisou apanhar, cair, levantar para aprender. E hoje, o que o Novo Hunter proporciona para alguns, não é que ele não vai cair, que ele não vai apanhar, mas ele pode pelo menos já desenvolver aí algumas formas de se defender olhando para um retrovisor de gente de muito sucesso, cara. E tá disponível, é gratuito, é muito mole para acessar isso daí, né? Um dos grandes desafios hoje em que a gente tem tanta informação é editar, né? Ter acesso a uma coisa que tenha uma curadoria, que tenha um padrão de qualidade. Eu acho que depois de tudo isso que a gente vem fazendo, a gente conseguiu estabelecer um padrão de qualidade que atende a esse nosso nível de exigência, né? Apesar dos perfis diferentes, os dois são super exigentes, em cada um, né, de pontos de vista diferentes, e que realmente tem um valor incrível para quem está em busca de conhecimento. E o negócio porque hoje eu falo isso muito, né? O nome da minha empresa é Nexia Branding. Nexia vem de nexialismo, que não é ser especialista nem generalista, é entender nexo e conectar esses pontos entre os conceitos e as coisas. E o podcast O Novo Hunter eu vejo muito isso, que é essa pegada, né, de compreender, entender e conectar esses pontos, essas histórias tão bacanas, né, de liderança e muitas vezes de ressurreição até, Sim. né, de reinvenção e de inovação, de tanta gente bacana voltando a falar que são histórias humanas que vale a pena conhecer. Até onde a gente pode levar o podcast Novo Hunter, na tua concepção? Olha, eu penso muito em a gente ter mais outros formatos. A gente estava conversando aqui, né? Eu penso que a gente tem que conversar sobre o ângulo de fazer um livro sobre isso. Esse registro histórico também pode estar em livro, pode ser, eu penso nisso. Não é um projeto fácil, eu penso nisso. Eu penso em construir comunidade, eu penso em agregar essas pessoas para elas se conhecerem, né, em eventos, em interações, em trocas de experiências mais humanas, mais próximas. É uma coisa que a gente conversou lá no comecinho e acho que a hora está chegando para isso acontecer de verdade, né, conectar os nossos parceiros para isso realmente se realizar, para que essas pessoas que se conhecem na telinha, né, no vídeo, se encontrem ao vivo e troquem ideias, e que novos negócios que já aconteceram no podcast, né, a partir do podcast, vão acontecer cada vez mais, e isso é muito legal, porque tem muita gente boa para se conectar aí nesse ecossistema. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios nossos mais para frente, né? É a gente conseguir transformar algo que a gente vem fazendo de uma maneira mais tímida em algo um pouco ainda mais, vamos dizer assim, robusto. Principalmente com essas conexões que geram valor e que vendem e que geram negócio, trazendo
talvez dentro de uma certa rotina, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, de forma presencial, essas pessoas que são tão especiais, né, e que têm histórias tão relevantes, para que possam pessoalmente se encontrar, tomar um vinho, tomar um refrigerante, tomar um café e aí bater um papo. Eu acho que esse é o nosso próximo passo, um grande desafio, não é um desafio simples, né? Tal qual não foi construir o podcast Novo Hunter, justamente por agenda, enfim, mas cada vez está mais claro para mim que quando você quer, você dá um jeito, né? Tempo as pessoas conseguem, vamos dizer assim, ter desde que a coisa faça sentido para elas. E a gente percebeu isso no podcast, né? Às vezes a pessoa não conseguia porque ele tinha uma viagem, mas ele não abria mão de participar no mês seguinte ou em outro momento, porque ele entendia que para ele era relevante. Sim. Quando a pessoa não está entendendo que é relevante, seja qual for o projeto que você tem, ele não vai ter tempo. Quando um projeto tem um posicionamento claro, né? A pessoa percebe o valor e faz sentido para ela, ela vai fazer por onde para fazer parte. Eu acho que é isso, né? Ela vai querer pertencer àquilo. E eu acredito que essas extensões do projeto têm um potencial muito grande de realmente entregar esse valor de uma forma muito clara, muito bem posicionada para essas pessoas certas, né? Esses líderes que a gente quer ter por perto, que a gente também acha, né? Esses novos hunters que a gente quer ter por perto para construir essa nova realidade do mercado aí e fazer negócios num outro nível, né? Acho que a gente está só no começo, né? É isso aí. Vamos que vamos. Vamos para cima. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia e ProDaux.